tem ministrado ao meu coração desde quando nós iniciamos o ano de 2026. E o Senhor tem falado muito comigo, e eu quero compartilhar justamente isso com vocês, porque Deus falou muito assim comigo: como você pode viver o melhor ano da sua vida, né, que é o que nós estamos declarando, né? No dia 31, eu declaro que vai ser o melhor ano da sua vida, o melhor ano de 2026, e é isso mesmo. Nós precisamos declarar, porque a Bíblia nos declara lá em Provérbios que o poder da vida e da morte está nos nossos lábios. E é bem evidente que nós precisamos declarar a vida. Então, quando nós estamos declarando que vai ser o ano de 2026 o melhor, nós estamos declarando vida. Só que, como eu poderei viver o melhor ano da minha vida, o melhor ano de 2026, se eu repetir os mesmos erros no ano de 2025? Entende? Como viver o melhor ano se na virada do ano eu não corrigi e não tracei a minha rota e não olhei no retrovisor do carro simplesmente para olhar e ver o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, para poder realmente, de fato, viver o meu melhor ano? É muito se falado, né, no mundo aí das palestras, que a gente quando vai ouve sobre desenvolvimento pessoal, essas coisas e tal, fala muito sobre aquela Alice no País das Maravilhas, né? Quando a Alice está ali em dois caminhos, aí ela chega lá para o gato, né? Não sei nem o nome do gato, eu também nunca assisti a Alice até o final, mas ela chega no meio do gato assim, ó, qual que é o caminho que eu vou para tal lugar? Ela fala: você sabe qual que é o caminho que você quer ir? Ela fala: não sei. Então qualquer caminho serve. Então eu e vocês, eu quero corrigir a nossa rota. E o tema do que eu quero compartilhar com vocês é correção de rota, fé com Deus para o novo tempo. Amém? Então hoje nós vamos corrigir, hoje é o dia de nós iniciarmos a correção da nossa rota, fazer as nossas metas ou pensarmos nas nossas metas para que a gente de fato possa chegar no final do ano de 2026 e você, ao olhar no retrovisor do seu carro, e você olhar assim as grandes conquistas que você realizou. Amém? Amém. E o primeiro texto que fala em Abacuque 2:2, Deus falando com o profeta: escreve a visão, grava em tábuas, para que possa ser lida por quem passar correndo. Ou seja, você tem uma visão do ano de 2026 para a sua vida? Deus já te deu uma visão? Ou você já apresentou a visão do ano de 2026 que Deus quer para a sua vida? Ou que você quer apresentar diante de Deus? Primeira coisa, Deus falando para Abacuque: olha, escreve a visão e grava em tábuas. Ou seja, todas as vezes que você passar, você vai falar: esse é o meu destino, é para esse caminho que eu estou indo. Entende? Porque se você não traçar a rota e você não saber o caminho, como que você vai chegar no destino final para poder colher tudo aquilo que você sonhou diante de Deus? E olha só, crer, eu sempre falo que quando a gente vira um ano, irmãos, família Pominter, quando a gente vira um ano, é Deus falando assim para você: ó, vamos fazer o seguinte, filho, eu sei, eu sou Deus, e eu sei como você viveu o ano de 2025, eu sei as suas alegrias, eu sei os seus choros, eu sei de tudo isso, eu sei as suas aflições, mas eu sei também as bênçãos que você teve. Só que eu quero falar: vamos fazer um acordo? Vamos fazer um acordo? Deus falando com você: vamos fazer um acordo? Eu vou zerar para você o jogo, eu vou dar um novo ano para você poder desfrutar, eu vou dar um novo ano para você de fato poder viver o melhor ano da sua vida. É isso que Deus está fazendo quando o ano vira, entende? Ele está zerando o jogo e está te dando a oportunidade de você fazer tudo novo. Então, quer dizer, a virada de ano não é apenas um calendário, mas ela é uma oportunidade de Deus concedidas para todos nós. Entende? Para a gente poder: cara, o que eu fiz errado? Agora eu vou fazer certo. Ou, pelo menos, acertar muito mais do que errar. Muito mais. Porque correção de rota não é castigo. Correção de rota é amor de Deus
nos redirecionando para o destino certo. Deus tem um destino certo para você. Amém? Deus tem um destino para você. E o destino de Deus para você é muito melhor do que você pode imaginar. Muito melhor. Porque muitas das vezes é que eu falei com a minha filha hoje, e a minha filha de novo, né, mais um ano, saiu o resultado do vestibular e a nota, ela já viu que a nota dela não vai dar para passar para medicina, pelo menos é o que ela acha. Aí é sempre, né, nesse período a gente já fica até falando assim, Senhor, me dá sabedoria para poder falar as palavras corretas para confortar o coração da minha filha. Eu falo, né? E é justamente, chorou ontem, chorou hoje. Quando ela chorou ontem a gente não estava. O resultado era para sair hoje, mas saiu ontem. Aí ela falou, de tanto chorar fui dormir. Aí ela acordou questionando Deus, não sei o que e tal, pai. Eu falei, minha filha, deixa eu falar uma coisa para você. Ela falando, pai, Deus falou que eu ia ser médica. Tanto é que o ano passado ela passou para psicologia no FMT. Só que ela falou, pai, eu não vou fazer psicologia porque Deus falou comigo que eu vou ser uma médica. Eu falei, amém, minha filha. Aí ela veio questionar. Falei, filha, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus, Ele te dá um destino, é porque Ele está falando assim, filho, se você permanecer fiel comigo, eu vou te levar onde eu quero te levar, num destino final. Só que Deus nunca Ele vai falar o processo. Entende? Ele não vai falar o processo, sabe por quê? Porque se Ele falar o processo para você, você fala, ô Senhor, muito obrigado, deixa eu ficar aqui na minha zona de conforto, porque eu não quero isso para mim. Você entende? É assim. O nosso cérebro, a gente procura zonas de conforto. Muitas das vezes a gente não chega onde a gente gostaria de chegar, porque a gente não conseguiu se descolar da zona de conforto. Às vezes a gente quer tantas coisas, mas a gente precisa pedir, Senhor, me ajuda, me dá graça e favor da sua parte, para que eu possa me descolar da zona de conforto e avançar para o destino no qual o Senhor quer. E o primeiro ponto, Deus nos concede um novo tempo, mas não apaga a nossa responsabilidade. Deus nos chama para deixar para trás tudo aquilo que não gerou vida, tudo aquilo que foi estéril, pesado, tóxico, improdutivo. Isso não significa ignorar o passado. O passado vira aprendizado, não prisão. É como um retrovisor de um carro. Ele existe, é importante, mas ninguém dirige olhando só para trás. Entende? Então, como eu falei, o retrovisor do carro serve para de vez em quando você olhar quem vem atrás, né? Mas ele, se você dirigir o carro só olhando no retrovisor, você vai deixar de olhar para frente. Você vai deixar de viver o presente na expectativa do futuro que Deus quer para a sua vida. Entende? É claro e evidente que nós não podemos esquecer ou olhar o retrovisor para o quê? Simplesmente para corrigirmos a nossa rota. Olha só, Filipenses 3,13 fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Você entende? E aí eu voltando de novo, continuar dando exemplo da minha filha. E ela falou assim, pai, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estudo. Eu falo, olha só, as coisas de Deus não é você fazer, é você se posicionar no seu coração diante dele para poder receber. Isso chama graça e favor. Graça, favor imerecido. Muitas das vezes eu quero falar para você como eu falei para minha filha. Talvez você está reclamando de tantas coisas, você fala assim, Senhor, você me abandonou em determinados aspectos da minha vida. Onde o Senhor está? Né? Cadê o Senhor? Cadê você? Aí eu falei para minha filha, filha, olha só, você está falando de graça, de favor imerecido. Só que você agora, eu vou levar você para matricular você lá no cursinho. Cursinho é 20 mil reais. Você vai ficar preocupado em pagar os 20 mil reais? Não vai. Quem vai pagar? Vai ser o papai. Então isso é graça e favor. Isso é graça e favor de Deus na sua vida. E você poderia fazer parte de uma família humilde e você teria que estudar novamente. Só que você ia ter que pagar um cursinho mais barato online, ou sei lá, pegar alguns materiais de quem fez um cursinho pago para você poder estudar. Isso é graça e favor de Deus. Isso é graça. Isso é graça e favor de Deus.
Graça, porque nós estamos aqui com vida e saúde. Graça, eu agradeci a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, porque eu posso ir para a minha unidade de trabalho e poder falar do teu nome. Obrigado, Senhor, porque nós vamos nesse primeiro café com Deus apresentar o nosso ano para o Senhor. E quantos lugares que estão aí fora que a gente não pode nem falar o nome de Deus. Então isso é graça e favor. Não existe destino certo sem visão clara. Entende? O que nós falamos em Abacuque 2:2, escreve a visão. Escreve a visão. Não existe destino certo sem visão. Se você não soubesse, se você falasse assim, todos nós que estamos aqui, em algum dado momento falou assim, cara, se não foi para a polícia, mas você pelo menos falou, vou parar e vou estudar para o concurso público. Não foi assim? Aqueles que falaram assim, eu não foquei direto, não, o meu sonho era ser policial, eu só estudei para ser policial. Tem gente que é assim. Mas tem outros que estavam estudando para concurso público. Mas você tinha uma visão de onde você queria chegar. Não foi assim, do nada, cara, saiu, eu fiz a inscrição, dormi, no outro dia eu vou lá fazer a prova. Não foi assim. Sabe por quê? Porque sem a visão, você não tem direção. E sem direção, você nunca vai chegar no lugar certo. Nunca vai chegar no destino certo. Então, nós precisamos termos a visão. Antes de Deus acelerar qualquer coisa, Ele pede uma coisa, visão. E visão não é algo místico, viu? Visão é meta, direção e destino definido. Então essa é a visão. Qual que é a sua meta? Você já colocou a sua meta no papel? Já colocaram a sua meta no papel? Já? Já? Então meta, direção e destino definido. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, qualquer distração te para e qualquer vento te derruba. Pergunta-chave para você: qual é a visão que você tem para a sua vida em 2026? Qual é a visão? Qual é a visão, irmão? Qual é a visão? Qual é a visão, amigo? Qual é a visão, minha parceira? Qual é a visão? Qual é a visão que Deus tem para você nesse ano de 2026? E nessa visão, você também está convidando Ele para fazer parte do seu projeto? Qual que é a visão espiritual? Qual que é a visão na família? Qual que é a visão na sua vida financeira? Qual é a sua visão? Qual que é a sua meta para poder buscar mais a Deus? Falar, Senhor, eu não quero... Todas as sextas-feiras eu tenho o prazer de estar ali com o café com o Senhor, mas eu quero desfrutar um pouco mais da sua presença. Eu não quero ficar só na sexta, eu quero um pouquinho do Senhor a cada dia, entende? Isso também é uma meta espiritual, uma meta de buscar aquele que é eterno. Deus não trabalha com confusão, Deus trabalha com clareza. É aquilo que Deus não é um Deus de desorganização. A gente vê na multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. O que Deus falou? Ó, multiplica aí e sai distribuindo. Não. Ó, o negócio é o seguinte, antes da gente fazer a multiplicação, chegou e chamou os discípulos, falou, ó, vamos fazer o seguinte, vamos organizar, porque eu trabalho com organização. Coloca um grupo de 10, outro grupo de 50, nada bagunçado. Por quê? Porque coisas bagunçadas não tem como prosperar. Coisas desorganizadas não tem como avançar. Se a sua vida está bagunçada, a partir de hoje, através dessa palavra, você pede para o Senhor, Senhor, me ajuda a organizar a minha vida. Me ajuda a tirar todo o lixo que está me impedindo de avançar e conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Ponto 3. Planejar não é falta de fé, é alinhamento com Deus. Então, quando eu planejo, não é porque eu não tenho fé, não, eu planejo, porque eu planejo para poder fazer o quê? Apresentar o meu planejamento para o Senhor. Porque se você não sabe o que você vai pedir para Deus, como Deus vai conceder para você? Se você nem sabe. Ou você é daqueles que hoje você pede uma coisa para Deus, amanhã você pede outra, no outro dia você pede outra, e no outro você pede outra. Já pensou? Imagine só, você e seu filho. Pai, eu quero um PS5 de presente. Você quer um PS5 de presente? Talvez você não tiver condições, fala, papai vai dar para você, filho. Aguenta mais um pouquinho. Aí no outro dia, pai, é o seguinte, eu quero um Xbox. Aí você olha assim, o cara pediu o PS5, ontem agora com o Xbox. Tá bom. Segura o papai, vai dar um Xbox.
Aí no outro dia você já pede um Nintendo Switch. Aí você peraí. É o seguinte, filho. Decide qual que é o videogame que você quer ganhar. Aí depois você chega no papai e você fala qual que você quer. Até para que eu possa planejar financeiramente e saber o valor de cada um para poder comprar para você. Entende? A gente como pai. Imagine como Deus, todo dia você pedindo uma coisa que você nem sabe o que você quer. Você nem sabe. E você está pedindo para Deus? Provérbios 16:1 fala assim, ó. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Tem gente que usa essa palavra de provérbios da maneira errada. Fala, viu aí, ó? A resposta só pode vir de Deus. Então, eu não vou fazer nada não, porque a resposta... Não. Ele está falando que, olha, primeiro ele fala, o coração do homem faz planos. Ou seja, eu faço o plano e apresento diante do Senhor. Senhor, esses são os meus planos. Aí Deus vai falar, beleza, filho, esse aqui não serve para você, esse não serve, esse serve. Esse aqui, eu vou abençoar esse seu plano. Entende? Mas a gente precisa fazer os planos. Olha aqui que livro poderoso. Deus não diz, não planeje. Deus diz, planeje, mas traga para mim. Fé não é esperar tudo cair do céu. Fé é ter um plano, submeter ao plano, ajustar o plano e obedecer à direção de Deus. Porque se você obedecer à direção de Deus, é o quê? É o GPS. Quantas vezes? Às vezes dá certo. Às vezes o GPS, às vezes você fala, cara, aconteceu comigo. O GPS estava indo fazer, a gente estava indo da Várzea Grande para fazer uma intimação e o GPS me deu um caminho. Falei, cara, esse caminho aqui vai ser mais longo. Eu vou pelo caminho que eu já sei. O caminho que eu supostamente sabia foi o caminho mais longe. Então, quando você obedece à direção de Deus, Deus está falando, ó, eu tenho um caminho mais perto para você. Entende? Você está confiando. Quem não planeja, vive apagando incêndios, vive cansado, vive sempre atrasado espiritualmente. Correção de rota começa quando eu digo, Senhor, aqui estão os meus planos, ajusta o que não vem de ti. Deus tem mais do que imaginamos, mas não abençoa a desordem. O que Deus está falando para mim? Lá em 1 Coríntios 2:9, para mim e para vocês. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Então, irmãos, família Polinda, Deus tem grandes coisas para mim e para você. Grandes. Não tenha dúvidas. Hoje o que eu vivo, e eu sei que eu ainda vou viver muitas coisas, porque eu tenho uma grande convicção que ainda é pouco. Eu sou grato a Deus pela família que eu tenho, pelos bens que eu tenho, por poder trabalhar aqui com vocês. Como é bom trabalhar com vocês. Estava até comentando com a chefa que eu acho que todos os parceiros têm uma contribuição, mas com a chegada de cada um de vocês, senti algo diferente. A chegada do Dito, do Oscar, do Cleito, cara, o Francisco, cara, tá totalmente redondinha a delegacia, totalmente redondinha. Você entende? Totalmente redonda. E eu sou grato a Deus por isso. Porque não tem melhor coisa do mundo você ter prazer e você saber que tem um horário de você ir para o seu trabalho e você tem paz. O ruim é você saber, puta, aquela merda lá tem um fulano de tal. Ai, lá tem no seu. Você entende? É horrível. É horrível, isso te tira da sua paz. E quando você está sem paz, meu amigo, esquece. O dinheiro que você tem na conta não conta, porque você está sem paz. E o dinheiro na conta não compra paz. A paz verdadeira só quem pode te dar é Deus. Entende? Então, eu sou grato a isso. Mas eu sei que Deus ainda tem muito mais para minha vida. Deus tem muito mais, mas Deus não tem muito mais só para minha vida. Deus tem muito mais na vida de todos aqueles que o amam. Se você acha que talvez, se você pensa assim, cara, eu estou satisfeito. Eu gosto de ver o Ditão. O Ditão, quando ele fala assim das coisas da vida dele, ele fala assim de uma alegria que é muito bonito de se ver. Entendeu? Ele fala da família. Eu gosto quando ele falou que ele deu o tablet lá para a filhinha dele, né? Então é um cara que eu olho para o Dito e eu vejo um cara muito organizado.
Tito é um cara organizado nas metas financeiras dele. Tito é um cara organizado nas metas financeiras. Então, quando a gente é organizado, a gente tem paz. Quando a gente planeja, a gente tem paz. A gente não vive apagando incêndio. Entende? Então, Deus tem muito mais para mim e para você. Se você se sente feliz pelo que Deus já tem feito, glória a Deus, agradeça. Mas eu falo para você, Deus tem muito mais para sua vida. Muito mais. Muito mais do que você possa pensar, muito mais do que você possa imaginar. Deus tem muito mais. Deseje diante de Deus o melhor que Ele tem para a sua vida, a melhor casa, o melhor carro, a saúde. Deseje tudo de bom, porque o nosso Pai, Ele é o Deus do ouro e da prata. Mas acima de tudo, desejo no ano de 2026 estar mais próximo dEle. Convide Ele para estar mais próximo da sua família. Convide Ele para guardar a sua casa. Convide Ele para que em tudo que você fazer, Ele seja o primeiro. E para a gente poder finalizar, eu quero encerrar para você 3 perguntas simples, mas profundas. O que precisa ficar em 2025 e não pode entrar em 2026 na sua vida? Qual é a visão que Deus quer que você escreva hoje? Que rota precisa ser corrigida agora, enquanto ainda dá tempo? Deus está dizendo para as nossas vidas: eu te dou um novo ano, mas eu quero um novo posicionamento. Correção de rota hoje evita naufrágio amanhã. Entende? Se a gente, como marido, a gente ajustar as rotas com as nossas esposas hoje, nós evitaremos um naufrágio de um casamento infeliz lá na frente. Tudo está no que eu faço hoje, na rota que eu traço hoje, em todas as áreas. Reconhece, para finalizar, Provérbios 3,6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso quem falou foi um dos caras mais sábios que passou nessa terra, que foi Salomão, rei Salomão. Então o que ele está falando aqui? Olha, Ditão, se você reconhecer, meu filho, Deus em todos os seus caminhos, pode ter certeza que Ele vai dar o melhor para você. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele também nos coloca em primeiro lugar, no centro da sua vontade para as nossas vidas. Que eu e você possamos ajustar as nossas rotas, ou quem ainda está sem rota, traçar a sua rota, e que nós possamos vivermos em todas as áreas da nossa vida o melhor ano de 2026.